Ao longo desses 2 anos, nós, através de audiência pública, comprovamos tudo aquilo que nós levantamos de informação, tendo em vista que o gestor, o Reinaldo Damasceno, confirmou para a gente em audiência o que foi veiculado na imprensa, na frente de todos os demais membros da audiência pública e colegas vereadores, alguns números gritantes, números estes que nos levam a crer que o resultado da intervenção no Hospital Santa Rosália não foi satisfatório, ou seja, não foi atingido, tendo em vista a quantidade de recursos que entrou de emendas parlamentares, a sua inexplicável utilização, tendo em vista que o hospital aumentou o endividamento real em 20 bilhões de reais, saltando de 72 para 92,5, dívidas tributárias que hoje perfazem 14 milhões. Por que dívidas tributárias? O hospital, quando faz a folha de pagamento dos seus funcionários, recolhe deles imposto de renda, recolhe deles FGTS e INSS e não deposita no cofre da União. Isso é muito grave. Todos esses fatos foram confirmados em audiência pública, não sou eu que estou dizendo, foi o próprio gestor que apresentou os números que nós contestamos e que eles confirmaram, né? O promotor de justiça responsável pela saúde no município, Dr. Lucas Dias, que é um excelente profissional que vem acompanhando essa intervenção, afirmou categoricamente que tinha conhecimento de alguns dos números, mas que alguns outros que ele ainda não tinha recebido por conta que não tinha terminado o relatório final, né, da gestão. Então, o resultado foi esse, um objetivo que não foi alcançado, e agora a gente está nessa situação esperando o desenvolvimento desse processo judicial que participamos como testemunha no último dia 12. A gente que está no meio jurídico também, a gente sabe que às vezes a gente peca, às vezes, pela falta de provas. Não é tão simplesmente um resultado de uma auditoria que vai determinar se está acontecendo um erro ou não. Por exemplo, as delações que a gente está vendo acontecer aí na imprensa de nível nacional, né? Por exemplo, várias delações que foram desconstituídas porque falar por falar é uma coisa, o resultado da auditoria é uma coisa, agora precisa-se de provas mais robustas para que as ações fossem ajuizadas. De repente foi necessário um tempo maior para o doutor Lucas, para o Ministério Público, para ajuizamento dessas ações que já foram ajuizadas, inclusive que ocasionaram a suspensão das atividades do doutor Eduardo Bamberg. Então, ele precisou de mais provas, ele conseguiu as provas que precisava, ajuizou a ação e conseguiu eliminar para afastar o doutor Eduardo, por exemplo. Então, não adianta também a gente querer atacar, e não existe isso, né? Nós temos que ponderar, nós temos que esperar o momento certo, inclusive o Ministério Público, para poder ajuizar a ação, e vejo que foi isso que aconteceu.